Bom, então a gente continua falando dessa parte de metabolismo e de bioenergética, né? Só que antes da gente falar da respiração celular, né, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, a gente vai falar um pouco sobre esse cara aqui, que a gente falou lá, eu citei para vocês na semana passada, que é uma via anabólica, né? Que é uma via de produção de anabolismo, que é chamada de gliconeogênese. A via da gliconeogênese ela é extremamente importante no organismo, primeiramente por quê? Porque vários tecidos, entre eles hemácias e o sistema nervoso central, dependem unicamente de glicose para a produção de energia. Então, se não tem glicose, não tem energia, o tecido começa a morrer sem ter o que fazer ali, né? Então, o que acontece é, a gente tem, para essas situações de emergência, né, onde a glicose, ao invés de estar sobrando no sangue, ela começa a faltar, a gente tem mecanismos que utilizam de componentes que não sejam glicose, que não sejam carboidratos, para a produção de glicose. Essa via é chamada de gliconeogênese. Glico de glicose, neo de novo, gênese de produção. Então, produção de uma nova glicose, a partir de compostos que não são glicose, tá? Não faz parte diretamente da respiração celular, a gliconeogênese, mas ela é uma via importantíssima para esses tecidos, né? E ajuda nessa produção de glicose, sobretudo em ruminantes. Ela é extremamente importante porque os carboidratos que os ruminantes ingerem, as bactérias ruminais acabam utilizando elas lá durante a fermentação, né? Então eles precisam usar de aminoácidos que são produzidos pelas bactérias para usar nessas vias de gliconeogênese. Tá? Então a gente vai falar rapidamente sobre essa via e a gente passa para a parte de respiração celular propriamente dita. Tá? Então o que acontece? A gente tem a glicose, né, e os metabólitos dela, como o piruvato, participando desses processos todos de produção de energia, mas também a glicose, como eu falei lá atrás para vocês, né, uma cadeia com várias moléculas de glicose, elas conseguem ser armazenadas no organismo, seja no fígado ou nos músculos, na forma de glicogênio, tá? Então, o músculo esquelético e o fígado juntam várias glicoses. Lembram lá que eu falei na semana passada, né, sobre os polímeros, monômeros? Então, ele sintetiza o glicogênio, né, a partir de muitas moléculas de glicose e deixa aquilo lá guardadinho no músculo esquelético e no fígado. Então, o que acontece é, o organismo ele tem uma reserva, ele tem um dinheirinho guardado para na hora que precisar, né, correr, por exemplo, de uma onça quando você estiver no meio do mato, né? Ele fica lá guardadinho. O que acontece? Uma hora essas reservas se esgotam. E aí, meu amigo, não tem da onde tirar. Se você fez, né, uma reserva de glicose, por exemplo, fiz uma poupança, entrou a pandemia, minha poupança já acabou, tem que dar um jeito de ganhar um dinheiro, senão a conta não fecha. É mais ou menos assim, né, que funciona aqui para o músculo e para o fígado. Se acabou a reserva de glicogênio, entra em ação a gliconeogênese, né, que aí, conforme essas reservas vão sendo mais utilizadas, ela vai se tornando ainda mais importante, tá? Então, nesse processo, a gliconeogênese, ela é responsável por sintetizar glicose, né, ou mesmo glicogênio, a partir de moléculas que não são carboidratos, tá? Então, a partir de esqueletos de carbono que venha de degradação de lipídios, que venha de catabolismo de proteínas, mas que não são carboidratos. Isso é uma coisa importante. Na gliconeogênese, para a produção de glicose, não entra em condições normais precursores a partir de carboidratos, até porque carboidrato é o que eu estou precisando produzir, né? E nesse caso, a gente tem, por exemplo, o lactato ou ácido lático, aminoácidos, glicerol, que é uma molécula derivada de lipídios, né? E são as principais fontes de precursores para a produção de glicose, tá? Então, por exemplo, quando a gente está em jejum, né? Quando a gente passa por exercícios muito intensos, o organismo ativa esse mecanismo para repor esses carboidratos, tá? Uma coisa importante, pessoal, é que é o seguinte: a gente tem isso daqui esquematiza
o metabolismo e catabolismo proteico, tá? Então a gente tem, por exemplo, o animal ingeriu, vai alimentar, ingere proteínas através da dieta. Beleza. Isso é um exemplo de ingestão, né, digestão para a utilização desses aminoácidos. Mas ele também cataboliza proteínas no fígado, por exemplo, aminoácidos, tá? Bom, aí ele começa a ter um monte de aminoácidos disponíveis, né, que servem mesmo para a produção de compostos nitrogenados diversos no organismo, para a produção de proteínas que vão formar, por exemplo, músculos, certo? E também alguns desses aminoácidos são produzidos ou fornecidos através de um mecanismo que a gente chama de turnover, que é esse nomezinho que está aqui, ó. O que que acontece? A gente não tem uma proteína no músculo que ela vai ficar lá no mesmo músculo desde que eu nasci até quando eu tiver 80 anos de idade. Não, as proteínas do corpo vão sendo recicladas, né? E o que acontece é que nesse processo de reciclagem, né? Então ele tira uma proteína do músculo e devolve outra nova, né? Novinha em folha. Essas proteínas, esses aminoácidos, eles começam a sofrer catabolismo. É por isso que, por exemplo, a gente urina e tem amônia na urina, tem ureia na urina, isso é fruto do catabolismo de aminoácidos. E esse catabolismo leva à produção de precursores do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, que a gente vai ver agora há pouco, tá? Então o que acontece essa é a principal forma com que o organismo pega compostos que não são carboidratos e transforma em proteínas. A principal fonte disso são os aminoácidos através desse turnover que acontece nas proteínas corporais. Então, aquela proteína que não serve mais vai sendo quebrada, esse esqueleto de carbono vai sendo utilizado para a produção de energia e a amônia, né, os compostos nitrogenados, a amônia, a ureia vão sendo eliminados através da urina. Diga, Johnny. Johnny? Foi sem querer ou foi por querer? Tá. E aí, pessoal, uma vez que isso cai lá como precursores do ciclo do ácido cítrico, a gente tem esse tipo de quadro aqui, ó. Esse é um esquema que exemplifica a gliconeogênese. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, principais fontes de produtos que vão servir para a gliconeogênese. Lactato ou ácido lático, tá? Isso aqui é fruto de fermentação. Então, por exemplo, quando eu faço um exercício extenuante que falta oxigenação, começa então a produzir lactato. É o que geralmente dá uma dor muscular terrível no outro dia, né? Quando a gente faz um exercício muito intenso. A gente tem intermediários do ciclo de Krebs, que a gente vai falar sobre ele agorinha, tá? Que vão juntamente com o lactato e alguns aminoácidos, que a gente chama de aminoácidos glicogênicos, são aminoácidos que a gente consegue convertê-los à glicose. Vocês vão ver isso com mais detalhes lá na nutrição animal. Esses aminoácidos, juntamente com esses intermediários do ciclo de Krebs e lactato, eles são convertidos dentro da mitocôndria em oxaloacetato. O oxaloacetato, ele também é um intermediário do ciclo de Krebs. E esse oxaloacetato, ele cai na via da gliconeogênese, que faz uma via reversa àquela da glicólise. Lembram lá, ó, a glicólise, se eu vier de baixo para cima aqui, ó, se alguém anotou, estudou, né, da semana passada para cá, lembra que a gente tem na glicólise 10 reações, né? Ó, glicose, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato. Lembram disso? Ou não? Eu mostrei isso para vocês, a fase de pagamento, a fase de investimento, né? Então depois vocês dêem uma olhada lá. Mas se eu pegar a glicose inversa aqui de baixo para cima, essas etapas, muitas delas são exatamente iguais às da glicólise, com exceção dessas três aqui onde tem essa seta grande, laranjada. Então essa conversão para a produção de fosfenolpiruvato
A produção de frutose 6-fosfato e a produção de glicose, essas reações só acontecem na gliconeogênese. O resto, essa daqui, essas outras reações todas aqui, ó, e essas aqui em cima, todas elas acontecem usando as mesmas enzimas, as mesmas reações da glicólise. Então, pessoal, o que a gente tem aqui é, em resumo, um ciclo que ele faz o caminho oposto. Então, ó, nesse sentido aqui, daqui para cá, eu tenho glicólise, de cima para baixo eu tenho gliconeogênese, certo? Professor, a glicólise produz ATP. A gliconeogênese produz? Não, a gliconeogênese gasta. Olha só. Aqui tem um outro esquema. Ah, aqui tá bonitinho, ó. A glicólise, nesse caso aqui de cima para baixo, gliconeogênese de baixo para cima. Onde tem esses quadrados aí que vocês estão vendo, vermelhos, são locais ou são reações que não acontecem na glicólise, só acontecem na gliconeogênese. Então, essa reação, né? Na verdade, assim, não são as mesmas enzimas, né? São enzimas diferentes. Mas, igual, enquanto eu tenho aqui a piruvato sintase, quinase, perdão, eu tenho aqui a piruvato carboxilase e a PEP carboxiquinase, tá? Enfim, onde a gente tem esses quadrados aqui é o único local que diferencia ou que tem necessita de enzimas diferentes, tá? E olha só, se eu olho aqui na glicólise, ó, a gente falou na semana passada, eu tenho a produção de NAD, eu tenho a produção de ATP, maravilhoso, né? Na gliconeogênese eu gasto ATP, eu gasto NAD. Mas, professor, isso sai caro, né? Lá na glicólise a gente tinha um saldo pequeno, mas era um saldo, né? Eu tinha um lucro no final da glicólise. Aqui eu só tenho prejuízo? É prejuízo, tá? Por isso, não é vantagem para o organismo fazer gliconeogênese. E é por isso que ele só faz quando ele realmente precisa. E quando que ele realmente precisa? Quando os níveis de glicose estão muito baixos, né? Por quê? Porque células, por exemplo, como as hemácias, como o sistema nervoso central, algumas células renais precisam obrigatoriamente de glicose. Então, vamos supor, você precisa abastecer seu carro para ir daqui até não sei aonde. A gasolina custava R$ 3, vai passar a custar 10. E você não tem outra forma, você vai ter que abastecer seu carro para ir, né? Aqui é da mesma forma, não tem outra opção. Se você não tem glicose, é o que acontece lá nos diabéticos, que eu falei na semana passada. Você começa a entrar em colapso, o sistema nervoso começa a entrar em colapso, tá? Então, essa reação, ela é usada nesses momentos, né? Nessas condições específicas. Custa caro para o organismo, ó, eu tenho aqui GTP, eu tenho ATP, eu tenho consumo de NAD, então não sai barato para o organismo, mas é um mal necessário, tá? Então isso daqui, a gliconeogênese, só é feita em último caso, quando a gente não tem mais de onde tirar glicose, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, enquanto a glicólise vai de glicose a piruvato, aqui a gente tem reações que levam do piruvato à glicose, tá? Bom, e aí, depois da glicólise, eu falei na aula passada que a gente não, a glicólise, ela não é, o intuito maior da glicólise não é a produção de ATP, né? Ela produz NAD, que vai ser usado lá na frente, né, na cadeia transportadora de elétrons, e vai ser usado, os produtos finais da glicólise vão ser usados nesse ciclo aqui, que é o ciclo do ácido cítrico, né? Ou conhecido também como ciclo de Krebs. Então, essa seria a segunda, seriam, né? A segunda e a terceira fase do processo de respiração celular. Até a glicólise, aonde aconteceu a quebra, até formar piruvato, aonde aconteceu a quebra da glicose? Qual o local dentro da célula? Alguém lembra? No citoplasma. Aeróbio ou anaeróbio?
Com oxigênio ou sem oxigênio? Anaeróbio, tá? Aqui, ó, eu já tenho um processo que ele depende de oxigênio. Por quê? Porque essa parte da respiração celular, né, da produção energética, vai acontecer no interior das mitocôndrias, tá? Então, lá acontecia no citoplasma, aqui acontece na mitocôndria, precisando com gasto de oxigênio, tá? E é aqui que são formados o CO2 que a gente elimina o tempo inteiro na respiração, tá? Então é disso que a gente vai falar a partir de agora. Qualquer coisa vocês me gritam. Então, nesse caso aqui, a gente falou, glicólise é pobre do ponto de vista energético. Lá, se eu for pensar em saldo de energia líquida que o indivíduo já pode usar, quantos ATPs que eram produzidos na glicólise? Alguém lembra? Eram produzidos 2 ou era um saldo de 2? Eram produzidos 4, eram gastos 2, então você tem um saldo de 2. Então, se a gente for pensar, né, é relativamente pouco, mas também produzia quantos NADH? 2 NADH, né? Então, aqui a gente tem nessa parte da respiração celular, no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons, o maior rendimento ou a hora onde efetivamente a gente vai ter o lucro nessa parada toda, tá? Então, é aqui que o indivíduo consegue formar o ATP que ele precisa para todas as funções, tá? Então, a fase anaeróbica já ficou para trás, agora a gente tem a fase aeróbia, onde para que haja a produção ou para que haja todos os processos de oxirredução que acontecem aqui no ciclo de Krebs, é necessário um consumo muito grande de oxigênio e, em contrapartida, é produzido muito CO2. Por quê? Porque toda vez que uma molécula passa por uma reação onde ela produz energia, ela libera um pedaço, ela perde um pedacinho da cadeia dela e com isso ela libera CO2, tá? Então, nesse momento, na liberação de CO2, acontece a liberação também de energia. E é aí que a gente tem a produção maciça de NAD, de FADH2 e ATP e GTP presente na respiração celular, tá? Agora a gente vai ver como que o ciclo funciona. Bom, de novo, só recapitulando aqui, a primeira fase a gente já falou, que é essa onde há o catabolismo, né? A gente está falando específico de glicose. Então, a quebra dos polissacarídeos, né? Dos ácidos graxos, das proteínas, enfim, em um intermediário comum, que é o acetil-CoA. Qual que é a característica do acetil-CoA? Vocês lembram? É uma coenzima, né? É um transportador de uma cadeia de carbono chamada acetil, né? Um grupamento acetil, e ele vai levar essa cadeia de carbono, curtinha, com 2 carbonos, vai levar e vai entregar lá no ciclo de Krebs, tá? Para quê? Para que haja um incorporamento desse acetil em intermediários do ciclo de Krebs, para que esse ciclo se desenvolva, tá? Então, aquele piruvato que foi produzido aqui, ele vai ser convertido a acetilcoenzima A, tá? Então, ele vai... eu acho que ali na frente tem o ciclo bonitinho, eu já mostro para vocês. Mas ele vai passar por uma reação que ele perde um carbono e se transforma em acetilcoenzima A. A partir daqui, ele consegue ser oxidado pelo ciclo do ácido cítrico. A segunda fase, então, é depois que a gente tem o acetil-CoA, ele vai ser, após entrar no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico, ele vai ser oxidado e, com liberação de CO2 e produção de água, vai levar à produção de ATP. Por último, esse ciclo do ácido cítrico, ele produz um monte de NAD/FAD. Esse NAD/FAD, juntamente com uma parte do oxigênio, vão fazer ou vão levar a uma oxidação dessas moléculas,
o que é a última etapa do processo de respiração celular. Onde? Lá na membrana da mitocôndria, onde esses FAD e NAD vão perder os elétrons que eles receberam, né? Vocês lembram lá que a gente falou que o NAD, NADH, ele ganhou um hidrogênio e acepta elétrons, né? E o FAD ele recebe o FADH2 ele recebe dois hidrogênios, né? E também acepta elétrons. Isso vai se transformar em energia lá na frente, tá? Esses elétrons vão sendo reduzidos e doados à molécula de oxigênio e lá na cadeia transportadora de elétrons é usado para a produção de ATP. Eita, professor, não entendi nada. Calma que agora eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Bom, a primeira etapa desse processo é esse cara, ciclo de Krebs, tá? Ele recebe esse nome, ciclo de Krebs, porque Krebs é o sobrenome do cara que descreveu esse ciclo inteiro, tá? Então, inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, né, e tudo mais. Então é um cara que foi realmente importante porque ele conseguiu descrever como essa energia é produzida dentro do organismo, né? É um ciclo porque ele não tem começo nem fim, certo? Ele fica se retroalimentando, então a gente não sabe onde começa, onde termina. Existem vários intermediários que são utilizados, como a gente falou, para gliconeogênese, por exemplo, tá? E a função dele é utilizar aquele acetilcoenzima A que foi produzido a partir do piruvato ou de outros precursores até moléculas de CO2 para que haja produção de ATP, GTP e NAD, FAD, essas coisas. Bom, onde isso acontece? O ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial, tá? Dentro, no interior da mitocôndria. Aqui que acontece toda essa mágica. O que que vai acontecer? Então, olha só. Lembram lá, o piruvato tinha quantos carbonos? Vocês lembram? 3. Nem 4, nem 2. 3, né? Lembram lá que a gente tinha a glicose, tem 6 carbonos, ela vai ser partida exatamente no meio, né? Então fica 3 carbonos para cada piruvato no final das contas, certo? É. Então, o que acontece aqui? Esse piruvato, ele sofre uma... Isso acontece em milésimos de segundo. Está acontecendo agora aos milhões no seu organismo, tá, João Cássio? Acontece muito rápido, porque são catalisados por enzimas, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho lá os precursores todos, monossacarídeos, ácidos graxos, aminoácidos, blá, blá, blá. Isso tudo vai levar à produção do acetil-CoA. Então, por exemplo, aquele piruvato que foi utilizado para a produção de acetil-CoA, ele já perdeu um carbono, e toda vez que uma molécula perde um carbono, ela perde na forma de CO2, tá, pessoal? É uma oxidação. Então, ele reage com o oxigênio, capta lá uma, um carbono, né? E aí isso é liberado na forma de CO2. Então, olha só. O que que acontece? Esse acetil-CoA, que é esse número 1 que a gente tem aqui, ó. Estão vendo que esse oxaloacetato que está aqui, ele tem 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, certo? Esse acetil-CoA, lembra que eu falei para vocês? Olha, essa coenzima A, ela serve para levar o grupo acetil, que é esse CH3CO, né, lá para o ciclo de Krebs. Então, a função dela é essa, ela vai chegar, pegar esse CH3CO e vai levar lá para o oxaloacetato, que é o último, entre aspas, né? Porque isso é um ciclo que não tem começo nem fim, mas se eu for considerar aqui, ele acaba sendo o último do ciclo de Krebs. É esse oxaloacetato que entra lá na gliconeogênese, né? Que a gente acabou de ver isso lá agora, tá? Então, esse acetilcoenzima A, ele vai doar essa parte, essa cadeia aqui, ó, deixa eu riscar. Eu gosto de riscar. Ó, ele vai doar essa cadeia de carbono para o oxaloacetato,
Então percebem, ó, que aqui o oxalacetato tem 4 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui, a molécula que é formada, que é chamada de citrato ou ácido cítrico, ela apresenta quantos carbonos? Ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, são os 4 do oxaloacetato mais o que foi doado pela acetilcoenzima A, certo? Então, nesse processo, o que vai acontecer é esse citrato ou ácido cítrico, por isso o ciclo de Krebs também é considerado, também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, justamente porque ele envolve essa molécula de ácido cítrico, tá? O que que acontece? Ela passa por várias reações e, ó, perde um carbono na forma de CO2, perde outro carbono. Percebem que sempre quando há produção de um NAD, né, que é um aceptor de elétrons, que é formado a partir de uma oxidação da molécula, acontece uma perda de CO2. Nisso, a molécula de citrato, que tinha 6 carbonos, ela vai de novo, lá depois de dar a volta no ciclo inteiro, formar um novo oxaloacetato que apresenta só 4 carbonos. Por quê? Um carbono ficou aqui, o outro carbono ficou aqui na frente, tá? Então, sempre quando há uma reação oxidativa, nesse caso aqui, né, e também a gente vai ver lá mais para frente, para que haja a produção desse NADH e o H+, que são os íons importantes para a produção depois do ATP lá na frente, vai haver também uma perda de CO2, certo? Além do NADH, do H+, que também é produzido aqui, né? Existe a produção de GTP, caso esteja muito pequeno aí. O que que é um GTP? O ADP, vocês lembram o que que é, não? Alguém lembra o que que é o ATP, não? O que que significa ATP? Adeni... Hã? Adenosina trifosfato, né? O GTP é guanina trifosfato, certo? Professor, tem diferença com relação à energia e tudo mais? Não, o que muda é o nucleosídeo que eu tenho ali na frente. Só isso que muda, tá? Bom, então olha só. Vamos contar quantos NADs foram formados aqui. Eu tenho um NAD H mais H+, outro NAD H mais H+, outro NAD H mais H+, certo? Então, no final das contas, eu vou ter 3 NAD H mais H+. Beleza? O que mais que eu tenho? Tem produção de FADH2, então eu vou ter um FADH2. Aqui no ciclo de Krebs não tem produção de ATP, tem produção de GTP, um GTP. Tá aqui bonitinho, então um GTP. Isso foi o que foi produzido aqui no ciclo de Krebs. Pergunto a vocês, uma glicose que entra no ciclo de Krebs produz quantos NAD, quantos FAD, quantos GTP? É uma pergunta para dar uma quebrada na cabeça. Uma glicose produz quanto de cada um? Ixi, o povo sumiu? Estão assistindo novela, né, gente? Pelo amor de Deus. Quantos NAD, quantos FAD e quantos GTP são produzidos por uma glicose? Aí, né? Deu ruim. Pessoal, uma glicose produz quantos acetilcoenzima A? Quantos vocês acham? Aqui, ó. Eu vou começar a gritar aqui para ver se acorda vocês aí. Vocês estão dormindo. Quantos acetil-CoA eu vou ter para cada glicose? C6H12O2? Tá.
Mais quantos acetil-CoA? Olha só. Na glicólise, quantos piruvatos são produzidos? Eita, dois. São produzidos quantos piruvatos na glicólise? Dois, não é isso? Dois, gente. Pelo amor de Deus. A glicose é quebrada ao meio, né? Ela tem seis carbonos, é partida no meio, três para cada um. Beleza, são produzidos dois piruvatos. Cada piruvato é utilizado para produzir um acetil-CoA. Percebem que aqui, ó, só rodou nesse ciclo um acetil-CoA? Então, uma glicose produz quanto disso aqui? É só eu multiplicar tudo isso por 2. Por que por 2? Porque eu tenho dois piruvatos de uma única glicose. Eu tenho dois piruvatos que se transformaram, foram convertidos em 2 acetilcoenzima A. As duas acetilcoenzima A entram no ciclo de Krebs. É como se desse duas voltas nesse ciclo, porque são duas moléculas de acetil-CoA por glicose. Então, tudo que eu tenho de resultado de produto aqui nesse ciclo tem que ser multiplicado por 2, inclusive a produção de CO2. Certo? Deu para entender ou não? Não deu para entender? Olha só. Deixa eu ver se eu acho algum outro lugar. Ó, eu tenho aqui, na glicólise, deixa eu voltar bem aqui. Na glicólise, eu tenho a produção de piruvato, não é isso? Certo? Até que vocês lembram. Quantos piruvatos são produzidos para cada glicose? 2, certo? 2 piruvatos. A glicose tem um carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. Estou exemplificando aqui só os carbonos da glicose. Ela, durante a glicólise, ela é partida ao meio. Então, eu tenho duas moléculas iguais, que são os piruvatos, de 3 carbonos cada um. Esses dois piruvatos, eles vão ser utilizados para a produção de 2 acetilcoenzima A, certo? Cada piruvato vai ser oxidado, vai perder um CO2 e vai formar acetilcoenzima A. Beleza? Esse acetil-CoA, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Então, entra um e dá uma volta, entra o outro e dá outra volta. Então, tudo que eu tiver de produto nesse ciclo do ácido cítrico é multiplicado por 2, porque eu tenho 2 piruvatos. Eu tenho 2 acetilcoenzima A. Consequentemente, tudo que eu tiver ali vai ser dobrado. Volto lá para aquela imagem que a gente estava vendo, ó. Aqui nessa figurinha do lado, a gente até tem, ó. Eu tenho uma glicose, dá origem a 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, que vão originar 2 acetilcoenzima A. Nessa conversão de ácido pirúvico, né, de piruvato para acetilcoenzima A, existe a produção de NAD, porque lembra, toda vez que perde um carbono, toda vez que perde um CO2, há a perda também de elétrons. Então o NAD vai lá e ó, capta esse elétron para ele. Beleza. Se eu tinha uma glicose que produziu 2 piruvatos e que, consequentemente, produziu 2 acetil-CoA, esses 2 acetil-CoA, cada um vai dar uma volta no ciclo de Krebs. Então, no final, ao invés de 1 GTP, que é o que eu tenho aqui embaixo, ó, 1 GTP, eu vou ter 2. Aqui está como ATP, mas é só para o saldo final ficar em ATP, mas é GTP, tá, pessoal? Então,
Ao invés de 1 GTP, eu vou ter 2. Ao invés de 1 FADH, que é o que eu tenho aqui, ó, eu vou ter 2 FADH, porque são 2 acetil-CoA. Ao invés de 1, 2, 3 NADH, eu vou ter 6, porque são 2 moléculas, certo? Então, no final das contas, é como se eu tivesse para cada glicose 2 ciclos desse aqui acontecendo completos. Então, uma molécula de acetil-CoA entra aqui, dá uma volta nesse ciclo, vem a outra, entra e dá outra volta. Aí sim eu consumi toda a glicose, certo? Por isso que a gente falou lá atrás que a glicólise não é a parte que gera mais energia nesse processo. Por quê? Porque, olha só, aqui eu tenho muito mais energia sendo gerada do que lá na glicólise. Olha o tanto de NAD, FAD e GTP que foi produzido aqui, certo? Clareou um pouquinho ou não? Deixa eu apagar todo esse negócio aqui porque virou uma bagunça. Laís, minha filha, deu para dar uma melhorada ou ainda ficou difícil? Tem vídeo não? Tem, vou passar um vídeo, vamos ver. Calma, não se desespere ainda, tá? Pessoal, se vocês não estiverem escutando o que está falando no vídeo, vocês me avisam que eu paro e começo de novo, tá? Beleza. Só lembrando, pessoal, essa parte acontece onde? Na matriz mitocondrial. Vamos lá que eu vou pôr um videozinho para vocês verem se esclarece um pouco. Fala, gurizada, tudo certinho? Vamos estudar a segunda parte da aula de respiração celular. Se você está assistindo essa aula, significa que você já deve ter assistido a primeira aula, que é de glicólise. Mas não custa nada fazer aquele resuminho básico. Na glicólise, que é a quebra da glicose, foi gasto 2 ATPs, produzidos 4 ATPs, saldo de 2. Além disso, formou 2 NADH e formou 2 piruvatos. O NADH e o piruvato estão agora dentro da mitocôndria. Todas as reações da respiração celular, a partir do ciclo de Krebs, a partir dessa segunda etapa, estão ocorrendo dentro da mitocôndria. E o ciclo de Krebs ocorre mais especificamente na matriz mitocondrial, que é a parte mais interna da mitocôndria. A mitocôndria tem 2 membranas e interna essas 2 membranas é a matriz mitocondrial. E faça sempre aquela perguntinha, né? Por que tem que existir o ciclo de Krebs? Isso é muito fácil, gente. O ciclo de Krebs, ele existe para otimizar a retirada de energia dessas moléculas orgânicas. No caso que a gente está estudando é da glicose. Então, o ciclo de Krebs daí, porque graças ao ciclo de Krebs, a gente extrai completamente a energia da glicose. A gente oxida ela, a gente rouba os elétrons da glicose até o final, até ocorrer o que a gente chama de oxidação total da molécula de glicose. Bom, então vamos lá. Os NADH, eles vão direto para a terceira etapa da respiração celular. Agora, os 2 piruvatos, estes sim são os protagonistas do ciclo de Krebs. Mas cuidado, não são os piruvatos que entram no ciclo de Krebs. Antes deles chegarem ao ciclo de Krebs, eles sofrem uma pequena reação. Dá uma olhadinha no esquema aí. Aqui está então a mitocôndria. E é dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, que estas reações estão ocorrendo. Então é muito fácil, é muito simples essa transformação do piruvato, né, do ácido pirúvico, em acetilcoenzima A. Então vamos lá, repara só, o que ocorre aqui? É simples, o ácido pirúvico, o piruvato, tem 3 carbonos, você se lembra, né? Um dos carbonos sai na forma de CO2, forma uma molécula chamada acetil, com apenas 2 carbonos. Só que esta molécula sozinha não consegue entrar no ciclo de Krebs. Ela vai precisar de uma ajuda de uma coenzima. Portanto, uma coenzima chamada coenzima A se liga a esse acetil com 2 carbonos, formando o acetilcoenzima A. E durante essa reação, libera elétrons ricos em energia. Então, o NAD+, captura esse elétron rico em energia, formando o NADH. Sempre, gente, quando cair fora um carbono, quando ocorrer a quebra,
entre as ligações entre os carbonos e liberar o CO2, essa ligação tinha muita energia. E os elétrons aqui presentes, que são capturados por esse NAD+, se transformando em NADH. Então vamos lá, o que formou aqui? Ó? Formou um NADH e um CO2, basicão assim. Só que tem que sempre te lembrar que isso aqui, para cada molécula de glicose, ocorre 2 vezes, porque a molécula de glicose foi partida ao meio e formou 2 piruvatos. Bom, então você viu que quando você quebra uma ligação entre os 2 carbonos, a partir de agora, esse carbono ele sai na forma de CO2. Este é o CO2 que a gente elimina com os nossos pulmões. E nós temos agora o que a gente chama de acetil-CoA. E é o acetil-CoA que vai entrar nesse ciclo de reações que é chamado de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Vocês sabem por que o nome é ciclo de Krebs? Primeiro, porque você vai ver que é um ciclo de reações que está sempre ocorrendo e tem uma molécula lá que ela faz uma ciclagem. Além disso, o nome é ciclo de Krebs porque quem inventou, quem descobriu essas reações é o Adolf Krebs, portanto, ciclo de Krebs. Inclusive, este cara ganhou o prêmio Nobel em 1953, o Nobel da Fisiologia naquele ano. Ó, que ganhar o Nobel não é para qualquer um, gente. Então vamos entender como é que é o ciclo de Krebs. Dá uma olhadinha na imagem aí. Olha só que beleza, continua lá na matriz mitocondrial. E o que entra aqui é o acetil. Lembra? Para que serve o CoA, a coenzima A? Serve para apresentar o acetil ao ciclo de Krebs. O que você tem que saber aqui? Atente-se sempre, ó, C2 significa que essa molécula aqui tem 2 carbonos, o citrato tem 6 carbonos, e assim por diante, né? 5 carbonos, 4, e aí vai. Então, olha só, o acetil-CoA, ele se liga ao oxalacetato, que tem 4 carbonos. Só que o CoA, a coenzima A, cai fora aqui. Então, o acetil se liga ao oxalacetato, que tem 4 carbonos com mais 2, formando o citrato, que tem 6. O citrato ele também é chamado de ácido cítrico, e por isso que o ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Bom, então vamos adiante. O citrato sofre algumas reações e ainda com 6 carbonos, ele se transforma em isocitrato. E esse isocitrato, sim, vai perder um carbono na forma de CO2. Quando perde um carbono na forma de CO2, libera elétrons ricos em energia. E aí vem espertalhando o NAD+, e captura esses elétrons, se transformando em NADH. E aí por diante, continuando, ó. Perde aqui outro carbono na forma de CO2, de dióxido de carbono, e se caiu fora um carbono, também liberou elétrons ricos em energia. Vem outro NAD+, captura ele e se transforma em NADH. E aqui, gente, forma uma molécula de GTP. A gente deve estar se perguntando, pô, mas eu conheço ATP. O que é o GTP? O GTP significa que, em vez de adenina, tem a guanina, né, na molécula energética. Só que o que acontece? Esse GTP ele é rapidamente convertido em ATP. Por isso que a gente diz que o ciclo de Krebs forma um ATP, que na verdade, né, forma sim um ATP, logo em seguida, com a transformação do GTP em ATP. Seguindo, na transformação do succinato para o fumarato, ocorre a formação de um FADH2. Gente, o FADH2 é uma molécula transportadora de elétrons também. A diferença entre o FADH2 e o NADH é que o FADH2 carrega um pouco menos de energia do que o NADH. E você vai entender logo mais na terceira etapa dessa aula, na cadeia respiratória. Seguem as reações, seguem as transformações das moléculas e do malato para novamente chegar ao oxalacetato, liberam outros elétrons, se transformando então do NAD+ para o NADH. E repara só, o oxalacetato está de novo novinho em folha aqui, para dar prosseguimento a um novo ciclo quando ele se liga a outra molécula de acetil-CoA. Por isso que é um ciclo, né, gente? O oxalacetato se transforma novamente em oxalacetato. É uma reciclagem. E, ó, o que temos que saber, então, de resumo? Formam 3 NADH, um FADH2, um ATP e 2 CO2. Lembrando novamente, são 2 acetil-CoA que entram. Então, tudo isso aqui ocorre 2 vezes para
cada molécula de glicose. E repara só, a importância do ciclo de Krebs é que o acetil só tem 2 carbonos. Se ele não entrasse nesse ciclo de reações, ele seria quebrado uma única vez. Seria quebrado ao meio, né, uma única vez. E aí ia liberar energia, porém essa energia ia ser muito menor do que se eles liberassem primeiro um carbono e depois outro carbono. Portanto, o ciclo de Krebs é algo que faz com que a gente utilize completamente a energia da glicose. Então, todo o balanço do ciclo de Krebs, da preparação do acetil-CoA, foram 2 ATPs, 8 NADH e 2 singelos FADH2. Lembro para ti que a diferença entre os NADH e os FADH2 é que os NADH eles conseguem mais energia e os FADH2, embora estejam carregando energia, não é tanta energia quanto os NADH2. Então, é muito pouco ATP e muita molécula carreadora de elétrons. Mas é claro, gente, logo em seguida, na terceira parte dessa aula, vocês vão entender o porquê que é tão importante esses carreadores de elétrons. Gente, para deixar a didática excepcional, deixar bem fácil aí para você entender, eu separei um videozinho maneiro, fantástico aí, resumindo todas essas reações. Dá uma olhadinha aí. Olha lá então essa beleza de reação dentro lá da mitocôndria, entraram os 2 piruvatos. Cada um dos piruvatos tem 3 carbonos. Logo, esses piruvatos sofrem aquela reação, se transformando em acetil-CoA. Está aqui o acetil-CoA. Liberou elétrons ricos em energia, formando o NADH, e liberou 2 dióxidos de carbonos, né? 2 gás carbônicos. Cada um desses acetil-CoA irão entrar no ciclo de Krebs. O oxalacetato, que está aqui, ó, tem 4 carbonos, e ele vai se ligar ao acetil, que tem 2 carbonos. E essa coenzima A vai cair fora. E aí começa aquele ciclo de reações. NADH, dióxido de carbono, novamente outro NADH, dióxido de carbono. Ó, formou o ATP. E continua o ciclo. Ó, formou um FADH2. Continua o ciclo. Outro NADH e voltou ao oxalacetato. Esse oxalacetato volta para o ciclo, se ligando a outro acetil e tudo se repete. E aqui fica, então, para vocês olharem, ó, desde lá da transformação do piruvato em acetil-CoA até o final do ciclo de Krebs, contando os 2 piruvatos que entraram, olha tudo que formou. 2 NADHs, 4, 6, 8 NADHs, 2 FADH2, 2 ATPs e 6 dióxidos de carbono. Esses 6 dióxidos de carbono são lá dos 6 provenientes dos 6 carbonos da glicose. Repara então que aqui ela acaba de ser totalmente oxidada, totalmente quebrada. Assim, o ciclo de Krebs termina. Agora presta atenção numa coisa que é fantástica. Quando eu estudei a primeira vez isso e percebi isso há alguns anos, né, estudando o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, eu me deparei com uma informação fantástica e é aí que tudo faz sentido. Você já se perguntou por que tu emagrece quando você faz exercício? Muitos imaginam até hoje que é porque você está suando, né, está perdendo. Então entrar em sauna é uma beleza. Né? Você sai da sauna 20 quilos mais magro. De fato, quando você sua muito, você está perdendo um pouco de peso, né? Porque você está perdendo massa corpórea na forma de suor, você está perdendo líquidos. Inclusive, pode desidratar se não beber muita aguinha, né? Então, só um minutinho, que eu vou também aqui. Eu ainda vou fazer essa barba, cara. Tá um pouco grande, né? Mas eu só vou fazer ela depois que eu acabar de gravar a terceira etapa dessa aula, que eu devo gravar só lá por daqui uns 3, 4 dias. Então, ela vai estar um pouco mais robusta ainda. Enfim, a gente, quando perde água, a gente perde peso. Quando sua, perde peso, mas não emagrece. Você emagrece porque quando você está correndo, fazendo muito exercício, você está fazendo muita respiração celular para produzir muito ATP. Então, veja bem, quando você está fazendo essa respiração celular, principalmente aqui no ciclo de Krebs, você não está liberando CO2? Com certeza está liberando CO2,
Portanto, essa glicose que você adquiriu ao comer o pãozinho, ela está saindo, parte dela saiu com o teu sorete, com o teu cocô, com as tuas fezes, e parte dela está saindo neste momento em forma de CO2. Ah, isso é fantástico, gente. Como tu não acha fantástico? Tem que achar fantástico. Isso é lindo. É bonito isso. O cara quando enfim. Então, gente, lembra bem, quando você está fazendo muito exercício e o teu estoque de açúcar começa a diminuir, você consequentemente começa a queimar gordura. E eu disse para ti lá na primeira aula que a gordura, os lipídios, é uma das formas de você fazer respiração celular. A gente está estudando pela via glicolítica, pela glicose, porque é mais comum. Mas você pode fazer respiração celular também pelos lipídios e até mesmo pelas proteínas. Portanto, se tu está fazendo muito exercício e não tem mais glicose, acabou, ou está com pouco estoque de glicose, você já começa imediatamente a queimar gordura. Então, essas moléculas de gordura que estão no teu tecido adiposo, elas começam a sair desse tecido adiposo, saem dessas células e entram nas outras células do nosso corpo e começa a ser quebrado pela respiração celular. E essas moléculas de lipídios, por exemplo, saem e vão liberando esse CO2 que a gente manda embora pela respiração. Eu, particularmente, acho esse assunto fantástico, acho que tudo encaixa. Quando você se aprofunda um pouco mais na bioquímica, começa a ler essas reações, você vê que tem toda uma lógica, gente. Bom, então olha só o que acontece. Na cadeia transportadora de elétrons, né, o que aconteceu até agora? Só recapitulando. A gente teve a produção de ATP, só que não foi suficiente. Depois, junto, né, nessa produção de ATP, a gente teve a produção de NADH e FADH2, que são aceptores de elétrons, são coenzimas, que a gente falou lá na aula passada, né? Então, são complexos coenzimáticos que conseguem captar tanto o elétron que se desprende quando é liberado um CO2, quanto consegue aceitar também os íons de hidrogênio, tá? Que também são liberados durante esse processo de reduções de oxirredução, né? Onde acontece a liberação de um CO2, libera-se também um H+, né? E aí nisso o NAD vai lá e, ó, crau, pega todos os íons para ele. O que acontece? Esse NAD e esse FAD, eles vão ser utilizados nessa cadeia transportadora de elétrons para, literalmente, como o próprio nome sugere, é uma cadeia transportadora de elétrons. Então, ela transporta elétrons até um determinado local que esses elétrons vão ser utilizados para produzir energia. Olha só. Essa daqui eu acho que é a parte mais complicada de tudo, né? Mas vamos lá. Vou tentar fazer vocês entenderem essa parada. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos um complexo, né? Uma cadeia com 4 complexos diferentes que são proteicos. Lembram que eu mostrei para vocês lá atrás que a gente tinha, né? As células apresentam entremeado nessa bicamada lipídica que forma a membrana celular, a gente tem proteínas que atravessam essa superfície e ajudam no processo de transporte de substâncias de um lado para o outro, certo? São canais proteicos, beleza. O que acontece? Lá atrás, a gente tinha toda essa produção, né, de NAD, de FAD, etc., aqui dentro, ó, na matriz mitocondrial, essa parte de baixo, certo? Só que a cadeia transportadora de elétrons, ela está localizada na membrana, o que a gente chama de cristas ou criptas mitocondriais, certo? O que acontece? A gente tem na mitocôndria, né? Tá gravando, tá, pessoal? A partir de amanhã ou depois, eu acho que ela já tá lá no YouTube, mas amanhã, certeza, ela já está disponível aqui no portal para vocês baixarem e assistirem, tá? Então, o que acontece? A parede da mitocôndria, ela é dupla, né? Então, ela tem uma parede aqui e tem uma outra membrana aqui por fora que a gente não está vendo ela, tá? O que acontece nesse processo? Na verdade, eu acho que eu vou mudar de imagem, tem uma outra imagem ali mais para frente que é melhor.
A qualidade está pior, mas a imagem está melhor. O que é que eu faço, hein? Vou voltar nessa daqui. O que acontece? Nós temos aqui o complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. É uma cadeia que transporta elétrons. O que vai acontecer? Ó? Vamos focar aqui no NAD, no complexo 1. Essas setinhas vermelhas, pessoal, é por onde os íons, o H+, flui, tá? As setinhas vermelhas. E as setinhas pretas é por onde o elétron está fluindo. O que acontece? Lembram lá que eu falei, ó, o NADH, na verdade o NAD+, ele vai lá, pega os íons de hidrogênio e, ao mesmo tempo, captura os elétrons que são liberados durante o processo de oxidação da glicose, né, lá na respiração celular. Então, o que a gente tem aqui é esse NADH que foi produzido aqui na matriz mitocondrial, lá no ciclo de Krebs, né, ou ainda que foi produzido lá na glicólise, ele chega nesse complexo 1 aqui, e o que vai acontecer? Essa flavina mononucleotídeo, né, que é um cofator que existe aqui nesse complexo 1, ela vai oxidar o NADH, né? Vai haver uma oxidação do NADH. Quando ele oxida, ele perde os íons de hidrogênio que vão sendo bombeados por o espaço intermembrano. Nesse processo de perda de íons de hidrogênio, o NAD também perde elétrons. Esses elétrons, que são captados por sulfato ferroso, eles são transmitidos para o próximo complexo pela coenzima Q. Por isso é chamado de cadeia transportadora de elétrons, porque o NAD ele chega aqui, ó, e fala assim para esse primeiro complexo, fala, olha, toma esses elétrons, toma esse hidrogênio e vai levando para produzir energia. É como se fosse uma rede de distribuição da Enel, né? O que acontece? Por esse hidrogênio ir sempre bombeado lá para fora, isso vai criar um gradiente aqui fora cheio de hidrogênio. Por isso que lá na primeira aula a gente falou sobre diferenças de concentração, né? Falamos sobre osmose, pressão osmótica, não sei o quê, né? Então, o que acontece? Em condições normais, não teria tanta diferença de íons de um lado e do outro dessa membrana. Mas, como o NAD está despejando um monte de hidrogênio aqui, ele vai levando isso lá para fora para o espaço intermembrano. Lembrando, ó, que aqui, deixa eu fazer uma linha. Aqui, ó, onde está essa linha, é uma outra membrana da mitocôndria, a membrana externa, tá? Que também é uma membrana de bicamada lipídica. Vocês lembram lá como é que é uma mitocôndria, né? Ela tem uma paredinha dupla, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. É igual tá aqui, ó. Eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna. Os íons de hidrogênio eles vão sendo bombeados para o meio entre essas duas membranas, tá? Beleza. Por que o NAD aqui ele produz muita energia? Porque esses elétrons eles vão passando de um complexo para o outro até chegar nessa bomba aqui que é chamada de ATP sintase. Daqui a pouco a gente vai entender como ela funciona, tá? Conforme ele vai passando, isso vai sendo gerando, primeiro, esses elétrons vão passando de um lado para o outro, né? E ao mesmo tempo a gente continua tendo hidrogênios bombeados para essa porção do espaço intermembrano. Então a gente tem primeiro a coenzima Q, né? Aqui eu também tenho citocromo C, que é quem vai transportar esses elétrons do complexo 3 para o complexo 4. E tudo isso, ó, o hidrogênio vai sendo bombeado lá para cima. No final aqui, ó, esse elétron viajou desde aqui, passou pelo complexo 2, os elétrons chegaram no citocromo, foram carregados até chegar aqui no final, onde quem recebe esses elétrons é uma molécula de água. Então, no final das contas, né, a gente sempre diz que no final do processo de produção de energia, o composto, a glicose, por exemplo, é reduzida a CO2 e água. Por quê? Uma parte dela virou CO2 lá no ciclo de Krebs e a outra parte, a parte final,
os elétrons que são produzidos dão origem a uma molécula de água. Então, eu tenho oxigênio e água e hidrogênio, íons de hidrogênio, isso dá origem à molécula de água. E o que acontece, pessoal? O NAD, lembra que eu falei para vocês lá na semana passada? O NAD, ele libera, ou uma molécula de NAD, ela produz mais energia do que uma molécula de FADH2. Por quê? Porque, olha só, esse NAD, os elétrons desse NAD, eles vêm passando por 3 complexos transmembrana. Então, quando esse elétron sai daqui, ele já joga para lá 2 íons de H+. Ele passa aqui, joga mais 2. Passa aqui, joga mais 2. Então, no total, um NADH jogou para cima, para o espaço intermembrana, 6 íons de H+. Concordam comigo? Ó, 2 aqui, 2 aqui e outros 2 aqui. Certo? Um FADH2, ele só é responsável por transferir 2 íons de hidrogênio aqui e 2 aqui. Então, o NADH, do ponto de vista energético, ele é responsável por levar uma produção de mais ATP. Tá. Resumidamente, o porquê que a gente tem esse tanto de H+ vindo para o espaço intermembrana. Vocês já viram como é que funciona uma hidroelétrica? Alguém já viu? Alguém já viu como é que funciona uma hidrelétrica? Nunca viram? Eita, aí fica difícil, hein? Uma roda d'água. Já viram uma roda d'água que tem uma bica assim, que a água vai caindo e a roda d'água vai rodando? Nem isso? Ah, tá. A maioria já viu os dois, né? No caso da hidrelétrica, o que faz a hidrelétrica gerar energia? A água vai passando dentro de turbinas, né? É como se fosse Exatamente. A força da água vai rodando uma engenhoca lá e isso vai... então, tem que conhecer esses negócios. A água vai batendo lá e vai produzindo energia, não é isso? O que está acontecendo aqui em cima é como se fosse uma represa cheia de H+, cheia de íons, cheia, lotada de íons H+. O que acontece? Se está sobrando muito H+, eles vão fazer a mesma coisa que a água lá na hidrelétrica. Eles vão passar por uma comporta. Essa comporta é uma proteína, uma enzima transmembrana que é chamada de ATP sintase. E para cada hidrogênio que vai passando aqui, ele dá uma força para essa engrenagem, para essa enzima funcionar. Então, o motivo desses íons de hidrogênio serem bombeados para o espaço intermembrana é que, em função daqui em cima estar mais concentrado do que aqui embaixo, ele vai tentar passar por algum lado. E aí ele vai passar por dentro da ATP sintase. Nisso, a passagem de um íon de hidrogênio vai levar ao funcionamento dessa enzima, que, no final das contas, tem como função produzir ATP. Então, o H+, né, que foi transferido pelo NADH, pelo FADH2, vai dar força para a ATP sintase funcionar e, utilizando fosfato e um ADP, transformar isso em um ATP. Então, olha só, para cada 2 hidrogênios que passam, eles dão força para gerar um ATP. Então, isso antigamente era o que era considerado. Hoje em dia já mudou um pouquinho, daqui a pouco a gente fala nisso. Mas se eu for considerar nisso, né, de que cada 2 hidrogênios bombeados para fora me dá um ATP, um NADH me forneceria 3 ATPs, porque ele passa em 1, 2, 3 superfícies, proteínas transmembrana, e o FADH2 me fornece um pouquinho menos, ele me fornece só 2 ATPs, certo? Então, para isso serve a cadeia transportadora de elétrons. Ao transportarem esses elétrons através dessa bicamada lipídica, há um bombeamento dos íons de hidrogênio aqui para dentro, né, para esse espaço intermembrana, e uma vez
que aqui dentro está cheio de íon H+, a gente começa a ter, então, uma força que roda essa bobina para a geração da energia, que é o ATP, né? A enzima chamada de ATP sintase. Deu para entender mais ou menos ou ficou muito difícil ainda? Hã? Deu para entender? Olha só. Aqui, ó, eu deixei um texto, né? Alguns textos. Eu já falei isso para vocês, né? Eu gosto de deixar textos nos meus slides, alguns textos, né? Não muito, mas eu não vou ficar lendo isso daqui, tá? Vocês depois leiam lá, porque se eu colocar só uma imagem aí que o negócio vai ficar difícil, tá? Mas tem uma explicaçãozinha rápida daqui do que acontece. Olha só essa outra imagem, que fala mais ou menos a mesma coisa, né? Vou falar de novo e eu tenho um videozinho também para passar, para dar uma clareada na cabeça de vocês. Olha só. De novo, ó. H+, o NADH+, ó, os íons de H+, são bombeados para o espaço intermembrana e o elétron, que é essa seta azulzinha, vai sendo transportado de um complexo para o outro, tá? Até no final dar origem a uma molécula de água. Beleza. O elétron morreu aqui. Mas esse elétron que foi transportado por toda essa membrana é o que deu força para quê? Energia para quê? Para bombear todo o H+ que estava aqui dentro para o espaço intermembrana da crista ou cripta mitocondrial. Okay. Ah, essa imagem que eu queria mostrar. Estão vendo aqui a mitocôndria como é? Ó? Ela tem umas invaginações, né, das criptas intestinais. Isso são chamados de criptas intestinais, gente, mitocondriais. Eu estava falando de intestino. Então, eu estava falando de eiméria na parasitologia e falando de intestino. Ó, tô louco. Então, nessas criptas mitocondriais é onde acontece principalmente, né? Mas a cripta é só uma invaginação da membrana interna. Então, isso vai acontecer em toda essa parte da membrana interna da mitocôndria, tá? No final das contas, isso daqui vai ser a nossa engrenagem, vai ser a nossa usina hidroelétrica, que vai, ao passar H+ aqui por dentro, gerar uma força para a produção de ATP. Professor do céu, não entendi nada. Ou tá difícil pra caramba. Vamos lá, vou passar mais um videozinho para tentar clarear. Porque às vezes vocês não acreditam em mim, né? Não entendem eu explicando, né? Vai ver com outro professor, talvez vocês sejam mais legais, né? Vamos lá. Cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Bora lá. Gurizada, tudo certinho? Vamos agora para a terceira etapa da aula de respiração celular. Já vimos a glicólise, já vimos o ciclo de Krebs e agora veremos a cadeia respiratória, ou ainda cadeia transportadora de elétrons. É importante a gente fazer um aparato geral de tudo que ocorreu até aqui. Então, somando a primeira e a segunda etapa, a glicólise e o ciclo de Krebs, a gente tem 4. Ô, Kenny, aperta F5, dá uma atualizada na página, que aí você retorna aqui, tá? A minha internet também tá ruim, por isso que eu desliguei o vídeo, mas vou esperar só ela voltar, que eu acho que tá falhando aí para vocês, né? E aí eu já passo o vídeo de novo. Espera só um pouquinho. Temos 10 NADH e 2 FADH2. É agora que entram em cena os NADH e os FADH2. Então a cadeia respiratória é o grande finale da respiração celular. É aqui que a gente vai produzir maços ATPs. E é muito simples, gente. A cadeia respiratória
eu considero muito mais simples do que o ciclo de Krebs e ainda até mais simples do que a própria glicólise, porque as reações são muito simples. Então, te liga no esquema que tu vai entender. Aqui está, então, e aqui temos a representação da mitocôndria. Esta membrana, né, esse quadradinho contendo as duas membranas da mitocôndria, foi projetada aqui. Então, temos a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria. É aqui, na membrana interna da mitocôndria, que ocorre a cadeia respiratória. Essa parte vocês vão ler em muitos livros que ocorre nas cristas mitocondriais. Olha, as cristas mitocondriais são essas invaginações da membrana interna da mitocôndria. Sim, ela ocorre também aqui nas cristas mitocondriais, né? Que nada mais é do que na membrana interna da mitocôndria. Então, vocês têm que saber primeiro as principais estruturas aqui presentes. Ó, aqui tem os NADH, os FADH2, olha os prótons H+, olha o oxigênio, a água, as proteínas que atravessam as membranas, as proteínas pequenininhas que vão carregar os elétrons entre as membranas e a mais importante, esta grande e lindíssima proteína chamada ATP sintase. Bom, agora vamos entender o que acontece aqui. Lembra dos NADHs? Quantos NADHs foram produzidos até agora? 10 NADHs. Então vamos ver o que acontece com cada um deles. Esses NADHs liberam estes elétrons ricos em energia, se transformando novamente em NAD+. Esse NAD+, volta lá para as reações para buscar novos elétrons ricos em energia. Estes elétrons que foram liberados vão passar por essas proteínas que estão atravessando a membrana interna da mitocôndria. Nesse caso, ó, é 1, 2, 3 proteínas. Para cada uma dessas proteínas que eles passam, eles liberam um pouco de energia e essa liberação de energia bombeia um próton H+ da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas, ou espaço intermembrana. Se ele passou por 3 proteínas transmembranas, ou seja, essas proteínas que atravessam as membranas, esse NADH, para cada um desses NADH, é bombeado 3 prótons H+. Bom, mas por que esses elétrons seguiram este caminho? Primeiro, porque eles foram atraídos pelo oxigênio. Olha o oxigênio que a gente respira. Está aqui atraindo estes elétrons. Só que estes elétrons, para chegar até aqui, eles não podem passar pela essa bicamada de fosfolipídio. E eis que surgem essas outras proteínas bem menorzinhas que estão representadas aqui, que elas sim vão carregar esses elétrons entre uma proteína e outra. Quando ele chega nessa terceira proteína, ele libera um pouquinho mais de energia, chega lá no oxigênio, né, no gás oxigênio, se liga a outros hidrogênios, né, faz esse oxigênio se ligar a outros hidrogênios, formando H2O. Portanto, aqui a forma 2 hidrogênios mais meio O2. Por que meio O2? Porque meio O2 é um oxigênio, só tem um oxigênio na água, né? Então, forma água. Isso é fantástico, né? No nosso corpo, formando a água neste exato momento. E o FADH2, lembra que eu disse que ele tem um pouco menos de energia do que NADH? Se ele tem menos energia que o NADH, ele não libera já nessa primeira proteína os seus elétrons. Ele só libera os elétrons por 2 proteínas. Se ele passa por apenas 2 proteínas, se esses elétrons passam por apenas 2 proteínas, ele bombeia apenas 2 prótons H+. Bom, e é aqui que vem a grande questão. Se tem mais prótons H+ no espaço intermembrana, eles têm que voltar para a matriz mitocondrial. A questão é que eles não conseguem passar nem pela bicamada de fosfolipídio e nem por essas proteínas que recém-bombearam esses prótons H+. Então, eis que surge a ATP sintase, esta linda proteína. É por aqui que esses prótons H+ vão passar. E quando eles passam, ela literalmente gira formando o ATP. Quando ela gira, ela consegue unir o ADP, que é a adenosina difosfato,
a um outro fosfato, formando adenosina trifosfato. Por isso que o NADH produz 3 ATPs cada, porque ele bombeia 3 prótons H+ para o espaço intramembrana. E por isso que o FADH2 produz apenas 2 ATPs, porque ele libera apenas 2 prótons H+ para o espaço intramembrana. Lembra que eu disse, para cada um próton H+ que retorna à matriz mitocondrial pela ATP sintase, forma um ATP. Então, a gente tem um balanço muito básico aqui. 10 NADHs vão formar, obviamente, 30 ATPs. E 2 FADH2 vão formar 4 ATPs. Totalizando 34 ATPs somente na cadeia respiratória, a terceira etapa da respiração celular. Então, te liga no que eu disse. Se cada NADH produz 3 ATPs e entraram 10 NADH, significa que só dessas moléculas carregadoras de elétrons temos 30 ATPs. Cada FADH2 produz 2 ATPs, se entraram 2 FADH2, foram produzidos 4 ATPs. Então, na cadeia respiratória, produzimos um total de 34 ATPs. Só que a gente já tinha outros 4 ATPs da glicólise e do ciclo de Krebs. Então, reparem, para cada molécula de glicose que entra na respiração celular, são produzidos 38 ATPs. Esse número é fixo? É isso mesmo? É fixo? Infelizmente, não. Por exemplo, para algumas células do teu sistema nervoso central e também para células do teu músculo estriado esquelético, só produzem 36 ATPs por molécula de glicose. Isso porque para os NADHs que foram produzidos na glicólise entrarem na mitocôndria, gasta 1 ATP para cada uma dessas moléculas. Então, se entram 2 moléculas de NADH provenientes da glicólise, gastam-se 2 ATPs. Por isso que para essas células não são 38, e sim 36 ATPs. Vale lembrar que ainda existem estudos que estão sendo realizados ultimamente que eles estão contestando essa produção de 36 a 38 ATPs por molécula de glicose nas células. Esses estudos estão sugerindo que são apenas 29 ou 30 moléculas de ATP por glicose. Só que isso ainda é algo muito novo e não tem como a gente garantir que é algo, que é um fato, né? Que isso é verdade. Então vamos esperar mais alguns meses ou alguns anos para que essas novas pesquisas se concretizem. Por enquanto, lembre-se sempre, 38 ATPs por molécula de glicose, ou se for nos teus músculos estriados esqueléticos ou no teu sistema nervoso central, são 36 moléculas de ATP. Disse para ti também que o gás oxigênio, o O2, ele está lá para atrair esses elétrons. Então ele tem um papel muito importante. E embora o oxigênio, o gás oxigênio não atue diretamente no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs não funciona, ele não ocorre aquele ciclo de reações se está faltando oxigênio dentro da tua célula. Portanto, se alguém te perguntar para que serve o oxigênio, não diga somente que ele serve para a gente sobreviver. Diga que ele serve para a gente sobreviver porque ele atrai elétrons ricos em energia na cadeia respiratória. Olha que bonito, né? E algo que é também muito interessante é que nesse exato momento, você dentro das tuas trilhões de células está produzindo água. H2O. Entendeu lá, né? No esqueminha que eu te mostrei. E agora, para deixar a didática extremamente simplificada, de uma maneira tridimensional, dá uma olhadinha nesse esquema, nesse videozinho que eu preparei para ti. Aqui está, então, te liga só. Está ocorrendo na membrana interna da mitocôndria, ó, a segunda, a membrana mais externa, e a membrana mais interna, nas cristas mitocondriais. Então, te liga só. Primeiramente, aqui estamos com o espaço interno da mitocôndria, chamada matriz mitocondrial, e aqui o espaço entre as membranas, o espaço intermembrana. E aqui estão as enzimas, né? Toda enzima é uma proteína, e aqui estão os nomes de todas essas proteínas que estão atuando no transporte de elétrons. Lembrando que essa última chama-se ATP sintase.
Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Chega o NADH, vai liberar os seus elétrons ricos em energia. Também vai chegar o FADH2, só que o FADH2 não passa por essa primeira proteína, e sim, ele manda os elétrons já para a segunda proteína. Te liga só vai bombear os prótons H+, quando passar por essas proteínas que estão atravessando a membrana interna. Então vamos adiante. Passou os elétrons por uma proteína, liberou H+ para lá. Passou por outra proteína, liberou H+ para lá. Isso serve tanto para os elétrons que vêm do NADH, quanto para os elétrons que vêm do FADH2. Bom, aí a gente vai ficar com uma concentração diferente. Olha, aqui no espaço intermembrana, vai ter mais H+ do que na região interna, matriz mitocondrial. E eles têm que voltar. Por onde é que eles voltam? Pela ATP sintase. Eles só passam por aqui. E quando esses H+ passam pela ATP sintase, eles unem o ADP com um fosfato, transformando eles em ATP, adenosina trifosfato. Bom, estas duas bolinhas vermelhas aqui é o gás oxigênio, o O2. No final, ele está atraindo estes elétrons ricos em energia. E ele traz, consigo, junto com o O2, vem os H+. O H+ se une com o O2 a partir da energia desses elétrons e formam moléculas de água. Por isso que a gente diz que o gás oxigênio ele é o aceptor final de elétrons. É ele que recebe no final da cadeia transportadora de elétrons, estes elétrons. Este mesmo O2 que você respira a todo momento, entrando nos teus pulmões, caindo dentro da tua célula, lá na tua mitocôndria. Então, vamos prestigiar um pouco mais este fantástico mecanismo aí em funcionamento geral. Te liga só. Eu não posso deixar de falar também que grande parte dessa energia da glicose, ela é perdida na forma de calor. Por isso, quando a gente está se exercitando, está produzindo muito ATP, nosso corpo também está liberando calor. Por isso que a gente fica com muito calor quando faz exercício. Porque parte da energia contida na glicose é liberada na forma de calor. E também é muito importante você saber que células procariontes também fazem respiração celular. Só que a gente deve se perguntar: Pô, mas célula procarionte não tem organela, como é que ela faz respiração celular? as células procariontes fazem respiração celular pela própria membrana plasmática, pela face interna da membrana plasmática. Então ocorre tudo muito semelhante ali, só que obviamente ela não tem uma mitocôndria dentro dela. Então ela tem que conseguir fazer ali com os aparatos que ela tem. Espero que tenham entendido esta simples respiração celular, que parece um bicho de 7 cabeças, coisa do 666, só que na verdade é muito simples. A respiração celular é algo gostoso de se estudar quando você entende ela, né? Então, você já sabe, né? Se ficou qualquer tipo de dúvida, pode perguntar aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, alguém perguntou, Laís, né? Qual o livro que eu indico? Lá como é que chama? Naquela pasta do OneDrive que eu mostrei para vocês, não sei se vocês se lembram, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Rapidinho. Dentro daquela pasta, eu deixei o link para vocês lá, né? Tem um livro de bioquímica, que ele está numa pastinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro o nome, se eu não me engano é Campbell, não me lembro o nome. Mas olha só, aqui dentro, ó, vocês entrarem lá no link que eu deixei no portal, tem lá ó, esse Bioquímica Básica. Tem um outro, Tratado de Princípios de Bioquímica, de Leninger, ele é um pouco mais difícil, tá? A linguagem dele.
Esse Bioquímica Básica aqui, ele é bem tranquilo a leitura, dá para vocês estudarem por ele, tá? Então é só entrar lá, tá disponível. Vocês entram nessa pasta, baixem tudo lá em PDF, tá? Tem os capítulos divididinhos, vocês olhem lá qual que é a parte de glicólise e tudo mais, tá? Pessoal, e aí? Como é que ficou? Deu uma clareada? Piorou? Fundiu? Fudeu? Ah, o que rolou aí? Olha só acabou de vez? Ave Maria. Olha só, no final das contas, ele falou lá que vamos voltar lá, não é caso perdido não. O que vocês não entenderam? Falaram assim, professor, eu não entendi isso. Porque não é possível que vocês não entenderam nada, nem um pedaço. Senão eu vou bater no vocês. Tá aqui. A parte que gira. Tem que estudar, exatamente. Porque assim, ó, o negócio é o seguinte. Eu tô entendendo que vocês já estudaram a glicólise, né? Se não estudou a glicólise, aí deu ruim, porque agora acumulou glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Como ele falou lá no videozinho, essa é a parte mais tranquila, digamos assim, que é a parte final. O que acontece aqui nessa parte que gira, né, que a Gabriela falou? Ó, resumidamente falando, a cadeia transportadora de elétrons, ela vem transportando elétrons de proteína a proteína, de complexo a complexo, né? Por quê? Como a gente já falou, essa bicamada lipídica não transfere energia, tá? Então, o NAD e o FAD, eles vêm aqui e falam assim, olha, proteína, se vira com esse H+, se vira com esses elétrons e dá um jeito de produzir energia. O NAD e o FAD não tem energia, ele tem elétrons, não tem energia assim, viável, utilizável para a célula, né? Ele tem energia na forma de íon, H+, e na forma de elétron. Ele vai lá e dá esse elétron para a proteína, e essa proteína vai passando o elétron de uma para outra. É como se fosse assim, a hidrelétrica produz energia, já viram aqueles postes de alta tensão? Essas proteínas funcionam como se fossem aqueles postes de alta tensão, vão passando de um para o outro até chegar na nossa casa, né? Como que faz isso? Aqui são as proteínas. Na nossa casa, eu tenho lá um poste que está recebendo tudo isso. Aqui eu tenho o íon, né, uma molécula de oxigênio que está atraindo toda essa energia. Está falando, vem energia, vem para mim, né? Vem para mim. Então, ó, isso daqui, ó, essa é uma proteína, aqui são outras proteínas, aqui é uma proteína, aqui são outras proteínas. Cada uma dessa daqui tem um nomezinho, tá? Não vou me ater a isso. Pelo menos não por agora. Então, o que acontece aqui eu tenho essas proteínas que vão passando essa energia até chegar aqui. E o que acontece? Quando a energia passa, por exemplo, se uma energia vem num poste num poste lá na rua e tem uma lâmpada, vai acender aquela lâmpada se ela estiver acesa naquele momento, à noite, por exemplo, né? Aqui a energia vai passando e o que ela faz em cada proteína dessa transmembrana? Ela vai estimular ou dar energia para essas proteínas bombearem hidrogênio para fora, para esse espaço intermembrana. Então, energia passou aqui, a proteína, puff, joga um hidrogênio lá para fora. Essa daqui, como ela não atravessa a membrana, ela não consegue jogar lá para fora. Mas quando chega aqui na terceira, ó, já consegue jogar mais hidrogênio para fora. Energia passou, é como se passasse uma energia na lâmpada da nossa casa, acendeu a lâmpada. Aqui, ao invés de acender a lâmpada, vai jogar o hidrogênio lá para fora. Passou esse elétron mais para frente, né? A energia continua passando naquele poste, naquele fio de energia, né? Chegou na quarta, o que vai acontecer? Tem aqui um oxigênio, tá lá assim, ó, vem oxigênio, ou vem energia, vem energia, vem energia, atraindo essa energia, né? Para quê? Porque se essa energia ficasse aí aleatório, talvez teria algum problema na célula. Então tem lá o oxigênio que segura ela, fala pronto, acabou a energia. Mas nisso já está lotado de hidrogênio ali fora. Lembram?
sempre que tem um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado, a tendência é que o fluido, a água, migre de um lado para o outro. Mas nesse caso, a água está segura ali dentro da matriz mitocondrial. Então, o que acontece? Essa enzima ATP sintase vai permitir a passagem de hidrogênio por dentro dela e vai funcionar como uma roldana, né? Como uma turbina de uma hidrelétrica. Se ninguém viu, depois olha como funciona uma hidrelétrica, é mais ou menos desse jeito, né? Então passa o hidrogênio, dá uma rodada, pronto, formou um ATP. Para cada rodada que ela dá, é preciso que o hidrogênio passe dentro. Por quê? Quando o hidrogênio passa, ela fica carregada energeticamente e consegue produzir um ATP a partir dessa energia que passa aqui dentro. Então, essa cadeia inteira aqui, ó, ela só serve para uma coisa: transportar elétrons, por isso é chamado de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Vai carregar elétron através da membrana até que eu tenha lá de fora um monte de hidrogênio. Esse monte de hidrogênio é o que vai fazer, no final das contas, a eficácia dessa produção de energia. Passar por aqui por dentro, estimular a ATP sintase a, utilizando um ADP e um fosfato, produzir ATP, certo? E aí, no final das contas, a gente então começa a entender o porquê que desde lá da glicólise é produzido NAD. Porque o NAD, ele vai levar uma produção de grande quantidade de ATP, mas só quem faz essa conversão, a gente não tem um transformador na casa da gente ou lá na rua, né, que transforma energia de alta tensão numa energia de baixa tensão, que é o que vai ligar o computador, recarregar o celular, ligar uma lâmpada. Aqui é mais ou menos do mesmo jeito, né? Eu estou vindo no NAD, que tem uma energia em alta tensão, que se eu ligar, botar meu celular lá, vai explodir o celular. Mas aí ele usa essa rede de distribuição, usa o meu transformador, minha ATP sintase, para transformar aquilo que era uma energia de alta tensão num ATP que eu consigo usar, numa energia que eu consigo carregar meu celular. Conseguem comparar isso? Eu venho lá de uma alta tensão, que é o meu NAD e o FAD, que eu não consigo usar logo de cara. Eu preciso transformar isso numa energia que eu uso. Vou transmitir isso, transferir isso para o 220, por exemplo. Né? Para isso que serve, por exemplo, um transformador. E é para isso que serve a ATP sintase. Tá? Então, imaginem essa cadeia transportadora de elétrons como se fosse esse processo de transmissão de energia desde lá da hidrelétrica até chegar na nossa casa. Tá? Processo de apoptose, Johnny, aí é uma outra questão, é um outro processo, eu nem vou tocar nele aqui para não bagunçar a cabeça de ninguém, tá? Ficou um pouco mais claro? Então, no final das contas, o que a gente quer é produzir ATP, tá? Esse é o produto final da cadeia respiratória. E esse ATP, a gente vai ver que ele vai ser usado em quase todos os mecanismos do organismo, tá? O fosfato que faz ADP virar ATP vem dessa... na verdade, o seguinte, Marcos, você consegue imaginar que a energia está sendo produzida e, ao mesmo tempo, ela está sendo gasta? Então, o que acontece? Esse ADP e esse fosfato já foram utilizados lá em outro lugar. É como se o organismo ele recicla tudo. Então, foi lá para o citoplasma o ATP. Foi utilizado. O ADP e o fósforo voltam para a mitocôndria para pegar mais energia. Tá entendendo? Então, assim, aqui é formado o ATP, ele vai lá para algum lugar que ele é requisitado e volta para cá de novo como ADP e fosfato. E fica transferindo ou carregando essa energia para onde a célula precisa. Tá? Então, o que a ATP sintase faz é juntar o ADP e o fosfato que está ali, mas para isso ela precisa de energia. Quem dá energia para ela é o hidrogênio.
Então ela gasta energia quando o hidrogênio passa aqui dentro e junta esse ADP com o fosfato. Então essa energia da passagem do hidrogênio, ela é transferida aqui para o ATP, certo? Tudo bem, pessoal? Olha só uma coisa, rapidinho. Lá no vídeo, ele falou 36, 38, mas ele falou também que isso estava prestes a mudar, né? Mudou mesmo. O que acontece? Antes, a gente considerava que um NAD, perdão, ele produzia 3 ATPs, certo? Mas não é bem assim. Hoje em dia, a hipótese que é mais aceita é que cada NAD produza aproximadamente 2,5 ATPs e cada FADH produza 1,5 ATPs, certo? Então, com relação ao saldo final que a gente tem, né? Então vem lá 2 NADH do citoplasma, só que o que acontece? Esse NADH, quando ele entra na mitocôndria, ele perde um H+. Então aqui, provavelmente, eu só vou ter 3 íons, ou 3 moléculas de ATP. Posso ter 5, dependendo do local, tá? Mas hoje em dia a gente considera mais que está aí entre 30 e 32, tá? Então, no final das contas, né, eu tive 10 NADH, tive 2 FADH2, 2 ATPs e 2 GTPs. No final o GTP, ele carrega a mesma energia que o ATP, né? Como a gente já falou antes. Então, no final das contas, né, é a única ressalva que eu tenho a dizer daquele vídeo para cá, é que não é um saldo final de 36 ou 38. O saldo final ele vai ser em torno de 30 a 32 ATPs, porque a gente não consegue gerar 3 ATPs para cada NAD, apenas 2,5, e nem 2 ATPs para cada FADH2, só 1,5, tá? Então é só isso que eu queria corrigir com vocês. Tudo bem? Bom, eu tenho outro videozinho que revisa tudo. Faz um pouquinho, Bruno. É o que, ô Ângela? Se quiser ligar aí, são 3 processos: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Bora lá, vou passar um outro videozinho para ver se dá uma recapitulada desde tudo. Este é um simples camundongo, um mamífero da família dos roedores. Para que ele possa Pessoal, vocês estão escutando? Esse vídeo é um pouquinho mais baixo, talvez vocês precisem aumentar o volume aí, tá? Vou pôr ele de novo. sobreviver, digerir alimentos, movimentar seus membros, e até morder cientistas, é necessário algo muito importante em seu organismo. Energia em sua forma orgânica, o ATP. Para que possamos entender como funciona o processo da respiração celular, teremos que analisar este camundongo em nível celular. Começaremos da primeira etapa, a entrada da glicose na célula. Estamos nos aproximando da membrana plasmática do nosso roedor, uma estrutura que envolve todas as células vivas. Aqui vemos a glicose entrando na célula pela membrana plasmática. Logo em seguida, com o objetivo de evitar que a glicose escape da célula, ela é rapidamente fosforilada, tornando-se glicose 6-fosfato. Este é o conjunto de reações que compõem a glicólise. Esta torre abrange desde a fosforilação da glicose, até sua transformação em 2-piruvatos. Ao total, são 10 reações, mas iremos tratar principalmente de 3, os pontos de controle. Para darmos início à glicólise, iremos analisar a primeira reação. Aqui está representada a equação desta reação.
A enzima que realiza esta fosforilação é a hexocinase. Notamos que existe gasto de ATP nesta reação. Ao total, serão gastos 2 moléculas de ATP para a realização da glicólise. Após a fosforilação da glicose, ela sofre uma transformação para frutose 6-fosfato. Agora passamos para a terceira reação e ponto de controle, a fosforilação da frutose 6-fosfato. A próxima etapa é a clivagem da frutose em 2 moléculas, um gliceraldeído e uma cetona. Em seguida ocorre a isomerase da cetona, convertendo-a em gliceraldeído. Na reação 6, o gliceraldeído é oxidado, e então é formado o composto NADH. Um transportador de elétrons, que possui papel essencial no processo da respiração celular. Partindo para a reação 7, esta é a primeira etapa da glicólise, que sintetiza ATP diretamente na via. Na próxima etapa, somente ocorre um rearranjo da posição do grupo fosfato para a próxima reação. Na reação 9, ocorre a reação de desidratação, como consequência, temos água saindo. A reação 10 é a última desta via metabólica. Catalida pela enzima piruvato-cinase, esta reação tem como produto 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de piruvato. Agora iremos analisar a glicólise de forma mais geral, calculando seu balanço energético. Notamos que foram gastos 2 moléculas de ADP, 2 moléculas de fosfato, e 2 moléculas transportadoras de NAD+. Juntamente com os elétrons resultantes das reações da glicólise, são formadas 2 moléculas de NADH. Durante o processo, são sintetizadas 2 moléculas de água, provenientes da reação 9 de desidratação. São produzidas 4 moléculas de ATP durante todo o processo, mas como foram gastas 2 no início, durante a fosforilação da glicose e frutose, o saldo final é de 2 moléculas de ATP. O produto final são 2 moléculas de piruvato. Um composto orgânico contendo 3 átomos de carbono. A respiração celular continua, com a entrada do piruvato na mitocôndria. Pelo processo de descarboxilação oxidativa, o piruvato é convertido em acetil-CoA. A formação do acetil-CoA é catalisado pelo sistema chamado complexo piruvato desidrogenase. Pela equação desta reação, notamos que ocorre a saída de gás carbônico e uma molécula de NADH. O processo continua, com o chamado ciclo do ácido cítrico. Esta etapa, assim como a descarboxilação oxidativa do piruvato, ocorre na matriz mitocondrial. A primeira reação é a condensação do acetil-CoA. Esta reação ocorre com o composto oxalacetato, visando a formação do ácido cítrico ou citrato, composto que dá nome ao ciclo. A segunda etapa do nosso ciclo tem seu início com a desidratação do citrato, transformando-se em um composto intermediário. Em seguida ele é hidratado, originando o isocitrato. Nesta reação, o isocitrato sofre uma descarboxilação e uma desidrogenação, liberando NADH e gás carbônico no processo, originando como produto o cetoglutarato. O mesmo acontece na transformação do cetoglutarato para succinil, havendo liberação de NADH e gás carbônico. Durante a conversão de succinil para succinato, ocorre a liberação de GTP, uma molécula semelhante ao ATP, tendo papel de moeda de troca dentro da célula. Na próxima etapa, o succinato sofre uma oxidação, originando o fumarato, e uma molécula transportadora de FADH2.
Em seguida, o fumarato é hidratado, formando o composto malato. A última etapa é a regeneração do oxalacetato, onde o malato sofre uma desidrogenação, originando NADH no processo. O oxalacetato, regenerado na última etapa, volta ao topo do nosso ciclo, onde irá participar de todo o processo novamente, quando um novo acetil-CoA aparecer. A última etapa da respiração celular é chamada cadeia transportadora de elétrons. Agora a célula consegue aproveitar a energia contida nas moléculas de NADH e FADH2, provenientes das etapas anteriores, através da doação de seus elétrons para as proteínas que se encontram na membrana interna da mitocôndria. Aqui vemos o NADH entregando seus elétrons para o complexo 1, permitindo que ele bombeie prótons para fora da matriz. À medida que os elétrons movem-se de um complexo a outro, eles transferem parte de sua energia para as proteínas, que bombeiam os prótons de hidrogênio para o espaço intermembranoso mitocondrial. O oxigênio que respiramos é essencial para a cadeia transportadora. Ele é um ótimo aceptor de elétrons, capturando-os no final da cadeia transportadora. Após capturá-los, ele os combina com íons de hidrogênio presentes para formar água. Devido a este fluxo de prótons, é gerada uma força próton-motriz, criando um gradiente químico e elétrico na membrana mitocondrial interna. Esta diferença de força potencial faz com que os prótons retornem à membrana. O complexo proteico, que permite esta passagem, é a ATP síntase. Um complexo formado por duas partes. Uma que tem o papel de conduzir os prótons de volta à matriz mitocondrial, e a outra que sintetiza o ATP, utilizando a energia gerada pelo retorno dos íons. Vale ressaltar que o papel do gradiente de prótons não é impulsionar a síntese de ATP, mas sim sua liberação. Para finalizarmos nosso estudo sobre a respiração celular, iremos analisar sua equação geral e seu saldo energético. Este é o resumo da equação geral da respiração celular, onde a combinação de glicose com oxigênio gera gás carbônico, água e energia. Esta tabela explica de onde surgiu a energia durante o processo da respiração celular. Notamos que durante todo o processo foram formadas 10 moléculas de NADH. Como cada uma delas gera 2 ATPs e meio, o somatório final é de 25 moléculas de ATP. Porém, em alguns casos, as 2 moléculas de NADH, sintetizadas no citoplasma, durante a etapa da glicólise, precisam ser lançadas para dentro da mitocôndria, fazendo com que estas moléculas em particular tenham rendimento de 1 ATP e meio. As 2 moléculas de FADH2, sintetizadas na etapa do ciclo do ácido cítrico, geram 3 ATPs na última etapa da respiração. Somando com as restantes, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de GTP, o saldo final da respiração celular é igual a 30, ou 32 ATPs.